Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos uma lição especial, oportuna e ao mesmo tempo necessária para os tempos que estamos vivenciando. O estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, como sempre neste livro, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela comenta em cada capítulo, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em algumas oportunidades, ela comenta, divide o capítulo do Evangelho em 2 ou 3 vezes, sentindo a necessidade de desdobrar os ensinos naqueles capítulos. Mas hoje o ensino vem em um capítulo só, está na página 159. Nós vamos então abordar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 18, o título, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos observar, atendendo a recomendação da irmã Joana de Ângeles no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, os itens 1 e o item 2. Mas também vamos abordar os itens 3 e os itens 5, quando ela vai falar no comentário do capítulo dela sobre a parábola da porta estreita. E assim nós vamos, durante logo esse início que vamos trazer do Evangelho, nós vamos começar a falar ainda sobre a porta estreita. Vamos introduzir os itens 1 e 2. Adiante, nós vamos então começar a trabalhar abordando os capítulos 3 e 5 sobre a porta estreita, que vocês poderão encontrar em Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 160. Portanto, nós vamos ver então aqui, parábola do item 1 do capítulo 18, parábola do festim das bodas. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, não quiseram ir. Simplesmente recusaram o convite. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, mas não atenderam o convite. Vamos ressaltar que Jesus utilizava dos recursos para a compreensão das pessoas naquela época. Então, claro, o reino dos céus era comparado a um festim e eles tinham muita necessidade de alimentação, a maioria eram pobres, dependiam da lavoura, dependiam às vezes do comércio escasso. Então, mandou matar os bois, todos os cevados, tudo está pronto para identificar a fartura que havia. Mas os outros pegaram dos seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Também era uma coisa que ocorria naquela época, sempre que havia disputas entre um reinado e outro, então as coisas eram acontecidas assim. Pronto, Jesus então continua dizendo que o rei disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores.
aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 14. Agora nós vamos começar com o item de número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo número 18, é o item 2. Vamos tecer algumas considerações nesse item referido pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Na parábola do festim das bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Foram muitos mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, nos encontros dos caminhos. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas, como disse aqui no comentário aqui o nosso irmão Allan Kardec, não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se sou cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar vestido com a túnica nupcial. Isto é, ter puro o coração e cumprir a lei, segundo o Espírito. Ora, diz Kardec, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Agora nós vamos dar um pulinho aqui no item 3, a porta estreita, para que vocês captem o pensamento de Jesus também nesse sentido. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos então agora para o item 5. Sobre a porta estreita, vamos ver o que é que o nosso irmão Allan Kardec escreve. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, negativas, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo e é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas tendências negativas, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos agora aqui ao livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Eu vou dando o número da página para que vocês estão aí acompanhando, como faziam lá na reunião de toda manhã na Casa de Guará, possam também acompanhar e verificar. Então nós temos aqui a página 159, quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles começa a sua mensagem dizendo: toda a mensagem de Jesus é um confronto com a mensagem existente no mundo material onde nós vivemos. Na página 160, na outra, ela diz aqui: o discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo,
que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade do seu tempo, nem dos tempos futuros que nós estamos vivendo agora. Na página ainda, na 160, ela diz: a eleição da porta estreita, vocês estão vendo? Embora ela identifique os itens iniciais, mas ela aborda todo o capítulo do Evangelho para fazer referência. A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais do enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competição do mundo, a fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador do reino dos céus internamente, onde frui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. Vamos agora na página 161. Essas reflexões se adaptam perfeitamente ao convite em torno do muitos são chamados e poucos os escolhidos, considerando-se que se trata de um investimento especial na conquista de si mesmo, no desenvolvimento do self, ou espírito, na superação dos caprichos egóicos. Em um estudo convencional, todos os seres encontram-se convidados. Vamos ver o que ela elenca aqui. Ela elenca convidados ao triunfo interior, convidados às conquistas externas, convidados ao equilíbrio emocional, convidados às realizações sociais, convidados à harmonia de comportamento e convidados às atividades edificantes no grupo em que se movimentam. Apesar disso, está na página 161, ela continua, apesar disso, somente poucos cidadãos conseguem identificação com todos esses compromissos. Não raro, uns se afadigam pelas posses, pelo conforto em detrimento da vida interior, que é a vida principal, a vida espiritual. Outros fogem do mundo e da sua convivência, perseguindo o silêncio e a interiorização, aturdidos, no entanto, com as paisagens conflitivas do inconsciente e os desejos envolvendo assustadores do prazer não experienciado, não experimentado. Em 162, em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente, com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. Ela continua, vejam agora que parte linda. Quando essa disposição se estabelece dentro de cada um e passa a governar o destino do ser, desaparecem as suas ambições do mundo externo, desaparece, por sua vez, o egoístico instinto de competição, que rende elogios para o orgulho, não preenchendo os vazios existenciais. O ser, então, descobre que existem prazeres mais significativos e reconfortantes que aqueles que se derivam da posse, da ostentação, do orgulho. A veneranda faz uma análise espetacular desse tipo de comportamento para nos colocar na posição de decisão daquilo que nós precisamos tomar com a segurança. Onde está o vosso tesouro, disse Jesus, aí estará também o vosso coração. É uma questão de decisão pessoal de cada um. Na página 163 ela diz, existem convites por toda parte, e nem todos os indivíduos têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, concitando-os à conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando seus passos para os rumos melhores, aqueles que não trazem frustração, nem provocam desesperos que naturalmente são dispensáveis se nós seguíssemos Jesus. Mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar de coração, o ser humano auto-ilumina-se, recorrendo à oração, que é fonte inesgotável de energia,
abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não causam obstáculos ao seu passo, quando nós seguimos Jesus. Na página 164, ela então dá um quadro pintado sobre a questão de todas as pessoas que habitam o nosso planeta, quando ela ressalta: indispensável considerar-se que no jogo das ilusões e na busca da realidade caracterizam-se os seres. Vou repetir: é indispensável considerar que no jogo das ilusões pela matéria e na busca da realidade espiritual caracterizam-se os seres em dois grupos. A, psicologicamente infantis, e B, os amadurecidos, que optam pelo melhor e permanente, que souberam eleger aquilo que lhes é mais importante, em detrimento do convencional e aceito, imposto pela convivência terrestre. Vamos agora levar vocês para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 2. É uma mensagem que me tocou muito outrora, quando eu comecei na doutrina espírita, mas que permanece até hoje como um símbolo, como uma bússola apontando o norte do meu comportamento, da minha existência, do meu ser. No item 2, nós vamos observar o título da mensagem, no capítulo: Meu reino não é deste mundo. Aí vocês já estão vendo o que é que nós estamos atendendo aqui na busca. O item 8 do item 2, uma realeza terrestre, é uma mensagem assinada por uma rainha de França. Eu escolhi o parágrafo que me tocou mais. Para se granjear um lugar no reino dos céus, aquele reino que Jesus, meu reino não é deste mundo, para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Não se vos perguntará o que fostes, nem o que posição ocupastes, mas perguntará que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Isso, meus queridos irmãos, é um ponto de referência na minha existência. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 2, item 8, uma realeza terrestre. É a própria história, num depoimento real, verdadeiro. No item 8, a mensagem assinada por uma rainha de França, que viveu na opulência, viveu na ostentação, e quando desencarnada, pensou que fosse recebida com as honras que comumente ela tinha na terra. E ela escreve, já no final: para se granjear um lugar no reino de Deus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Não nos perguntarão o que nós fomos, não nos perguntarão em que posição nós ocupamos no mundo, mas nos perguntarão que bem nós fizemos, quantas lágrimas nós enxugamos. Duas coisas. É preciso que nós tenhamos essa reflexão. Quanto de bem nós fizemos, cada dia antes de dormir, fazer esse questionamento a si próprio. Quanto bem nós fizemos hoje? Quanta caridade nós espalhamos com a ação do nosso amor? Quantas lágrimas nós enxugamos? Por isso, nós vamos agora buscar o irmão Manuel Filomeno de Miranda, neste último livro dele, No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo de número 4, quando lá existe um parágrafo, logo no início: mais cruel do que uma guerra, a pandemia da coronavírus ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio. E nós nos lembramos agora, quando Jesus disse
do festim das bodas, que aquele que não estava vestido com a túnica nupcial, tendo bom coração, apresentando realizações no campo do bem, que não poderão ficar compatíveis com o estado que o planeta Terra irá para rumo de regeneração, deverão partir para o exílio em outros planetas inferiores, como disse Jesus, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mas aí nós vamos repetir para que vocês entendam, porque foi ontem que nós verificamos no Google que até ontem, no mundo todo, havia 2.800.000 mortes. Mas aqui nós temos outra questão a ponderar, 2.800.000 mortos, quase 3 milhões de mortos. Se nós formos observar a Segunda Guerra Mundial, os alemães assassinaram quase 7 milhões de judeus, fora os outros soldados de todos os países, inclusive os soldados alemães que morreram. Só judeus, quase 7 milhões de judeus morreram nas câmaras de gás, morreram de todas as espécies de morte. Quase 7 milhões de judeus. No entanto, até ontem, domingo, apresentava o Google uma estatística de 2.800.000 mortes pelo coronavírus. Mas vamos voltar então à mensagem que está no livro No Rumo de Regeneração, no capítulo 4 de Manuel Filomeno de Miranda. Abre aspas, mais cruel do que uma guerra, a pandemia ceifará centenas de milhares de vidas. Algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração. Desencarnarão, como estão desencarnando, e aí vai se aferir se realmente há condições de continuar reencarnando no planeta Terra, ou então farão parte do outro grupo que deverão partir para o exílio, para mundos inferiores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É isso que nós estamos colocando aqui, para que façamos uma reflexão a respeito do convite. Muitos serão chamados, todos estão sendo chamados, mas os escolhidos são aqueles que abraçarão, que usarão a túnica nupcial, iluminando seus corações com as características, como disse a rainha de França, uma rainha de França naquela mensagem que nós observamos. Haverá as duas perguntas que serão feitas para aquele que chega do plano espiritual. Quantas lágrimas você enxugou durante a sua reencarnação? Quanto bem você fez? Quanta caridade você promoveu com o amor, as ações do amor que se torna divino na ação da caridade? Quanta caridade você fez? Por isso que nós vamos encerrar a nossa mensagem, deixando que essas reflexões todas continuemos realizando, não somente do festim das bodas, que Jesus ressalta que o reino do céu é semelhante a esse rei que convidou as pessoas para participar das bodas do seu filho. Muita semelhança com a presença dele, como se estivesse já antecipando e vendo o que é que iria acontecer. A doutrina de Jesus foi espalhada para gentios, estrangeiros, e muitos, que estavam nas encruzilhadas dos caminhos indecisos, foram convidados, bons e maus, sabendo que era o banquete do filho do rei, o banquete que estava sendo convidado, preparado com a fartura característica como Jesus enunciou na sua mensagem. E, no entanto, todos aparecem, vestidos com a túnica. Ao receberem o convite, já se modificaram, seus corações já começaram a se planificar, mostrando a condição de realizações da caridade, de trabalhar enxugando as lágrimas. Só uma apenas estava, porque não foi observador, não foi obediente e foi apenas como intruso, sem adequar-se às condições necessárias para aquela festa nupcial. Não sejamos nós aquele intruso para sermos afastados agora, de uma desencarnação que pode ser pela Covid-19 ou por outro motivo,
mas vamos mudar a nossa forma de pensar, de agir. Vamos amar mais, vamos ter o nosso coração puro, como recomenda Jesus na sua parábola. Vamos enxugar mais lágrimas dos outros, não as nossas. Jesus enxugará as nossas. Vamos ser os mensageiros de Jesus para enxugar as lágrimas, fazer o bem que estiver ao nosso alcance, parar de reclamar, e vamos agradecer todo dia a oportunidade de estarmos passando por esse planeta em transformação, de expiação e provas para mundo de regeneração. Vamos pedir a Deus que nos dê forças para vencer as inclinações negativas, para que possamos permanecer aqui, no ambiente onde temos os nossos amigos, parentes, irmãos, encarnados e desencarnados, voltar a essa convivência, continuar o trabalho dentro das fileiras espíritas, fazendo o bem, fazendo a caridade, perdoando sem cessar. Esse é o desejo e a característica daqueles que permanecerão aqui, acompanhando a evolução do planeta. Vamos pedir continuadamente a Jesus para que alimente a nossa fé, aumente a nossa coragem, despertando sempre o fortalecimento da nossa fé, a nossa capacidade de estudar, de absorver as lições do Evangelho, praticá-las todos os dias, para que possamos vencer as nossas tendências negativas, disciplinar, dominar os nossos instintos atávicos do passado, para termos o candão de olharmos o futuro glorioso que espera todos que sentarão à direita de Jesus, conforme a outra parábola que Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e seguintes, escreve no seu evangelho. Passai à direita, benditos de meu Pai, porque todas as vezes que eu estive com fome, vocês me deram de comer. Todas as vezes que eu tive com sede, vocês me deram de beber. Todas as vezes que eu estava sem teto, vocês abrigaram-me no seu coração. Todas as vezes que eu estive doente, vocês me levaram a uma casa espírita, onde eu tomei um passe, água fluidificada, assisti uma palestra que modificou o meu modo de viver. Eu estava nos vícios dos meus erros e vocês me apresentaram a doutrina espírita com a verdade que liberta, e eu me libertei de todas essas mazelas e hoje sou um seguidor, sou um discípulo de Jesus, realizando a vontade do Mestre, que dirige e orienta os nossos passos na direção verdadeira do reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos, e acolha em seus corações a parábola, a história pequenina, um verdadeiro koan, que o nosso irmão Malbotaan nos conta. Era uma vez, num lugar longínquo, quando o mestre e o discípulo enveredaram pela floresta para poderem apreciar a natureza, orarem a Deus, meditarem, para depois voltarem para a cabana simples e humilde onde eles moravam. E quando eles seguiam na direção do cume daquela pequena montanha, eles ouviram gemidos numa árvore que estava aparentemente debruçando seus galhos na estrada. E eles acorreram e viram um homem todo ferido, todo cortado, como se fosse de faca, assaltado, e aí conduziram para a sua pequenina choupana. Ele estava desacordado, quase para desencarnar. E aí cuidaram dele durante 48 horas, de forma ininterrupta, colocando ervas balsâmicas nas feridas, alimentando com gotas de sopa, colherinhas, e ele foi melhorando. Com 2 dias ele acordou e viu que estava recuperado, não tinha morrido, e disse: graças à misericórdia de Buda, que eu estou vivo ainda, e quando eu me levantar, eu vou pegar minha faca e vou vingar daquele miserável. Eu sei onde ele mora, e vou lá cedo acordá-lo, a família toda, porque eu vou matá-lo diante da mulher e dos filhos. O mestre calou-se, impactado com aquele tipo de procedimento, mas continuou o tratamento. E 1 semana depois, 7 dias decorridos, ele se levanta, já em estado de recuperação quase que total. Aí ele botou a faca na cintura e na porta do casebre, para se despedir do mestre e do discípulo, ele fez a referência de agradecimento e disse: mestre, eu vou agora cumprir aquilo que eu disse quando estava sendo recuperado. Com esta minha faca eu vou matar aquele inimigo que me fez tanto sofrimento e quase me matou. Vou para frente da casa dele, vou acordá-lo e na frente da mulher e dos filhos eu vou matá-lo a facadas.
vou fazer mais do que ele me fez, porque se não fosse vocês, eu não teria sido recuperado. Então, adeus. O mestre disse: um momento, meu filho. Você não perguntou quanto foi o trabalho que nós tivemos para curá-lo. E ele, assustado, disse: mas quanto foi? Vocês vão me cobrar? Claro, nós vamos cobrar 3.000 moedas de ouro por todo o trabalho, as noites perdidas, tudo que fizemos com você. E ele então parou e assustado, e disse: mas mestre, eu sou um pobre trabalhador, eu não tenho de que dispor, eu sou viúvo, não tenho filhos, mas a pequena fazenda que me dá esse meu sustento, eu não tenho como lhe pagar. E o mestre, com brandura e cuidado, disse para ele: meu filho, se você não pode pagar o bem que você recebeu, como você quer cobrar um mal que lhe foi feito? Antes de você cobrar qualquer coisa ou pedir qualquer coisa a Deus, verifique primeiro se você está devendo e quanto você está devendo. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. E compreendeu que não vale a pena a vingança. Ele agradeceu, beijou as mãos do mestre e disse: eu vou trabalhar o resto da minha vida para pagar as 3 moedas de ouro. Disse: não, meu filho, você já me pagou com a sua atenção e a mudança do seu coração em não se vingar. Vá, e que os céus o abençoem e o acompanhem, e dê ao seu agressor a misericórdia para que se arrependa e peça aos céus perdão por esse ato de agressão que ele fez. Vá com Deus. Assim também eu digo a vocês, que Deus os acompanhe, que Jesus, na sua infinita misericórdia, inunde o lar de vocês que estão me seguindo com muito amor, com muita paz, com muita luz, que inunde os seus corações deste amor que se transforma em caridade pela ação da misericórdia, para que todos nós, vocês que nos ouvem e eu que faço a semeadura, possam estar sempre, todos nós, glorificando a Deus pelas oportunidades que Ele nos oferece a cada dia em nossas existências. Que Jesus abençoe os seus passos, ilumine os seus seres, para que possam sempre irradiar a luz do conhecimento do Evangelho, fazendo de todos que os escutarem dignos também de participarem do reino dos céus. Que Jesus os acompanhe, meus queridos irmãos. Muita paz nos seus corações. Que assim seja.